Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, queridos ouvintes! Esse é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos falar a respeito da década de 90, que definitivamente marcou um X nos nossos corações, não é mesmo? Eu sou a Vanessa Guedes, sou escritora, sou editora da Ita Magazine e eu nasci no ano de 1990, né? Praticamente nasci ao som de Backstreet Boys e Spice Girls. Não, tô exagerando. Não estava tão cedo ainda. Bom, para mim essa época foi muito marcada por um grande drama da infância, que era ou você estudava de manhã e perdia a TV Colosso, ou você estudava à tarde e perdia o Chaves e o Vale a Pena Ver de Novo, né? Eu era muito noveleira e eu queria saber das novelas que os meus pais tinham assistido nos anos 80, quando eu não era nascida. Então eu sempre queria ver o Vale a Pena Ver de Novo para poder ver as novelas antigas. Mas pelo menos eu consegui, naquela época, acompanhar as Chiquititas, TV Cruz, né? Grande abraço aí para SBT, que botava as coisas em horários que a galera da manhã e da tarde conseguia assistir, né? Era mais democrático. Bom, eu era muito nova nessa época para acompanhar, mas estava surgindo um gênero literário que até hoje é bem forte, né? Que é o famoso chick lit, que é a literatura de mulherzinha, né? Foi nessa época aí que nasceu o Bridget Jones, que era uma coluna de jornal no The Independent, da escritora Ellen Fielding. Bom, tem muita coisa para falar da década de 90, então eu vou chamar aqui os meus dois parceiros de mesa e depois vou chamar nosso convidado. Ana, quer se apresentar? Olá, gente, tudo bom? Eu tô muito feliz de falar a respeito dos anos 90. Era uma adolescente nesse período, né? O começo da minha vida adulta termina aí, tá aí nessa década. Não acompanhava muita televisão, depois a gente fala disso, mas uma das grandes frustrações minhas foi não ter ido às manifestações dos Cara Pintadas. Depois a gente pode comentar a respeito desse episódio do roteiro de Brasil. E tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Oi, eu sou o Tiago Ambrosio Lage, eu sou escritor, professor. Eu tenho a mesma idade da Ana praticamente, então também adolesci nos anos 90, né? E é uma década que eu tenho muitas memórias boas e ruins, né? Que a adolescência é uma fase complicada, né? Eu não sei se eu cheguei aí na manifestação dos Caras Pintadas porque eu tinha tipo 10, 11 anos, mas eu lembro que eu cheguei a matar aula porque era dia de manifestação. Eu lembro de não ir à aula, isso que era o realmente importante para mim naquela época, naquela idade. Muito bem. E antes da gente começar o episódio, eu quero trazer uma citação pra gente, e daí no final do episódio a gente vai tentar adivinhar quem foi que escreveu esse trecho. Então, Thiago, você pode ler a citação de hoje para mim, por favor? Positivo. Como odeio esse lugar. Ou melhor, eu o amo. É meu lar. Esta é minha gente, mas eu o odeio. Parece uma ilha cercada por tubarões. Só que eles não perturbam você a menos que entre na água. Mas os tubarões terrestres de nossa ilha estão entrando. É só uma questão de quanto tempo demorarão para sentir fome suficiente. Opa, bora pro episódio? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar dessa movimentada década de 90 aí. E então a gente escolheu essa presença ilustre, esse convidado extra especial, essa pessoa que você, ouvinte, já ouviu, mas não sabe. Pois é. Ele é a voz das nossas vinhetas de abertura e encerramento. Sim, é ele, o escritor, professor, historiador, podcaster e desenhista, Rodrigo Hipólito. Falei tudo? Você falei certinho o seu currículo. Falou até mais do que eu ia me lembrar, gente. Ó, prazerzaço estar aqui. Falei antes aqui no off, né, que eu sou ouvinte do Incêndio desde a primeira fase.
E eu fico muito feliz da minha voz estar presente nesses episódios agora e de estar aqui para conversar com vocês. Sou ali de 87, nasci em 1987, então estou pertinho aí da Vanessa também, né? E eu sou uma das pessoas que até pouco tempo tinha receio de guardar dinheiro na poupança. Putz, o Certeza. trauma ficou, né? Bom, a apresentação formal, assim, que já por que que eu estou aqui também, né? Eu sou historiador da arte, me formei, fiz mestrado em História e Crítica da Arte na Universidade Federal do Espírito Santo e pesquisei NetArt, pesquisei arte produzida para acesso pela internet durante os anos 90 e acho que é o que me gabarita para estar aqui, mas o principal é que eu sou um noveleiro. Eu sou uma pessoa noveleira, sou fã de novela, desde criancinha ali na frente da televisão. Primeira televisão que teve lá em casa preto e branco, comprada em 1989, e desde então ali eu me criei na frente da TV. Admito que eu não tenho lá grandes memórias positivas da década de 90, a gente vai ver algumas das razões para isso aqui. Mas é uma década que eu passei toda a minha infância e pré-adolescência e que formou aí boa parte dos meus gostos também, então é uma enorme alegria estar aqui para participar. É a nossa década de formação, né? Você tinha alguma coisa a perguntar pra gente, Rodrigo? Ah, é verdade. Gente, assim, década de 90. Eu quero saber onde vocês estavam, o que vocês estavam fazendo em 20 de janeiro de 1996. Meu Deus! Nossa. Não faço a mínima ideia. Agora que eu falo que eu sou de humanas e não sei fazer conta, quantos anos eu tinha? Eu Você tenho o tinha diário 17. desse ano, eu posso olhar. Eu provavelmente estava bêbado É em alguma sério? praia do Espírito Santo. Do tipo, Eu tinha 17, qual que é janeiro de o mês? 96. Ah, com certeza, mas aí era no litoral de São Paulo. É, com eu tava certeza. bêbado no litoral do Espírito Santo. Provavelmente Eu com na certeza praia, tava né? queimada demais, sabe, do sol, quando a gente... com certeza estava... Eu acho que eu tava em Imbé, a praia de Imbé, que é uma praia do Rio Grande do Sul, que eu ia todo janeiro, fevereiro com a família. Tava todo mundo na praia. Eu tava no interior de Minas. Eu nasci no interiorzinho de Minas ali, uma cidadezinha do leste, bem pequena. E eu tava bem perto até do local que ocorre aí o evento marcante para os anos 90, que para mim inicia a jornada rumo ao fim do milênio e do medo do fim do milênio, que é o encontro com o ET de Varginha, Poxa! 1996. Nossa, agora sim! É assim que tem que começar esse episódio. Tudo Muito faz bom. sentido agora. Obrigada. A gente tem uma especialista em alienígenas na mesa hoje, né, a Ana? Hoje não, né? Sempre, então. Gente, I want to believe. Né? Isso aí, cara, evento ufológico de importância mundial. Nossa, com certeza. Já li até os autos de processos ufológicos a respeito da chegada do ET de Varginha. Super interessante, recomendo. Esses dias eu tive que contar para uns amigos meus britânicos o que era o chupa-cabra, porque eles queriam muito saber, e a gente estava reassistindo o Arquivo X, e aí eles viram um episódio que tem o chupa-cabra, sei lá. Eles achavam que o chupa-cabra das Américas, né, da América Latina e tal, tinha sido nomeado chupa-cabra por causa do Arquivo X. Eu falei, não, meus queridos, é óbvio que eles que vieram beber na nossa fonte. Vocês estão loucos? Sim. Aliás, essa Poxa. sequência, Chupa-Cabra, ET de Varginha, você tem uma série de O chupacu de mistérios Goianinha, aí. gente. O chupacu de Goianinha É. é icônico também, né? Culmina nisso tudo, cara. Você pensar que a gente tem uma imprensa extremamente escandalosa ali nos anos 90, um sensacionalismo enorme, isso foi alimentado nessa metade ali, 94, 95, 96, e o que a imprensa pode trazer de novo pra gente depois de as pessoas acompanharem aqueles mistérios, o que está acontecendo, o que isso é coisa de outro mundo, o que acontece agora termina em ET Bilu, e no Gugu entrevistando o PCC, cara. O que você pode colocar mais para as Sim. pessoas assistirem TV? Nossa, Busque conhecimento. a TV dos anos 90, né? Como definir? Eu lembro do escândalo lá da Mônica Lewinsky. E eu perguntando para os meus pais, eles tinham que me explicar o que a Mônica fez de errado, sabe? E aí eles ficavam muito constrangidos. Eu lembro de estar, assim, na sala, insistindo pro meu pai me explicar, e ele tentando a todo custo, tipo, se livrar da situação, e ele vai lá e muda de assunto, colocando no Domingo Legal, banheira do Gugu, sabe? Como, sabe, assim, enfim. Então, assim, aquela época foi uma época muito louca, né? Porque a gente tinha essa rivalidade entre SBT e Globo na televisão, né? E aí, tipo, acabava não sobrando farpas para poucas outras emissoras. E eu lembro que eu via muita fita da locadora, né? Locava filme, os VHS e tal.
E o que eu mais vi naquela época foi Estranho Mundo de Jack, seguido do Labirinto do David Bowie. E eu sei disso porque uma vez, quando eu já era adulta, quando estava fechando a locadora, eu fui lá dar tchau lá pro cara da locadora, que era o mesmo de sempre, né? E aí ele me mostrou a minha ficha. E aí tinha lá, tipo, sei lá, entre 97 e 99, uma coisa assim. Eu só locava esses vídeos todo final de semana. Tipo, por que minha mãe nunca compra fita, sabe? Enfim. Mas a minha mãe não comprava fitas dos filmes que eu via na locadora, mas ela gravava muitos vídeos para mim. E um dos vídeos que ela gravou em 92 foi dos Caras Pintadas. Mas não foi qualquer vídeo dos Caras Pintadas. Porque assim, como eu nasci em 90, em 92 eu tinha 2 aninhos, eu era um neném, né? Então não sabia o que estava acontecendo na política do país. E a minha mãe achou que ela tinha que me contar as coisas, então ela foi gravando, né, esses vídeos para me mostrar depois. E aí eu cresci a minha infância inteira vendo eles. E esse dos Caras Pintadas é uma entrevista da Xuxa com os Caras Pintadas. E aí eu lembro, eles cantando num auditório, quando você vê um estúdio da Globo, sabe? Eles trouxeram um movimento estudantil para dentro do estúdio. E ela vai lá e começa a bater um papo, né, com os caras. E aquilo me marcou muito. Tanto que depois, na próxima década, lá nos anos 2000, eu vou participar do movimento estudantil na minha escola, na faculdade e tal, e eu acho que vem desse momento aí. Mas o que me fascina hoje é pensar nas coisas que a minha mãe escolheu para me mostrar, porque ela não podia gravar todas as coisas, então ela escolhia coisas muito específicas, e eu acho que esse quadro da Xuxa apresentando os Caras Pintadas é muito simbólico, porque essa importância da televisão e como a mensagem chegava empacotada pra gente, eu acho que é uma questão que a gente até já falou no outro episódio anterior, nos anos 80, né? Como essa narrativa de broadcast, né? De tipo, só um canal mandando a mensagem, todo mundo recebendo a mesma mensagem, impactou o jeito como a gente absorve informação, né? Eu lembro essa época tinha o Sai de Baixo, que é um programa de humor, que era num teatro, uma peça de teatro que era filmada e transmitida ao vivo, né? Todo domingo depois do Fantástico. E aí eu tenho uma amiga chamada Magda, quer dizer, era chamada Magda, ela teve que trocar de nome por causa desse programa, porque tinha um bordão do programa que era o Cala a Boca Magda, que era falado pelo Miguel Falabella, né, que tinha o personagem dele era o Caco, que era o marido da Magda. Enfim, a menina teve que trocar de nome, porque toda vez que ela falava, alguém gritava, Cala a Boca Magda, sabe? Foi bem traumático. Então, dito isso, trazendo essas questões da televisão, meus queridos colegas de mesa, quais são as novelas, séries de TV e afins favoritos de vocês dos anos 90? Pode começar, Rodrigo. Eu sei que você quer. Nossa, eu entrei num buraco sem fundo, assim, quando eu vi essa pergunta, porque eu comecei a rememorar e eu não sabia mais onde é que ia parar, assim. Chegou um momento que eu coloquei, não, é aqui que eu vou encerrar essas lembranças, porque senão não dá, gente. Primeiro de novelas, que tem uma quantidade enorme de novelas aí marcantes nos anos 90, eu ia comentar algumas, mas já dizer pelas lembranças da Vanessa que dá para as pessoas perceberem que os anos 90 foram um período muito errado para você viver a sua infância e a sua adolescência se você se basear no que era mostrado na TV, porque não havia o filtro que a gente está acostumado hoje e a gente vinha de um período, assim, de períodos, né, como vocês já comentaram em outros programas, em que você ganhou algumas liberdades, perdeu outras, mas você tava. A TV, a mídia, ela já tá habituada a mostrar muita coisa pra gente. E nos anos 90, pra mim, isso explode. E a gente não tem filtro pra nada. Não sei se hoje em dia eu mostraria muitas das coisas que a gente assistia quando criança nos anos 90 para as crianças de hoje, assim. Foi um trauma coletivo. Não sei se ia dar. Da capa de disco infantil do Leão, com a criança fazendo carinho no peito dele, até as atrações que estavam no show da Xuxa, ficava muito complicado, assim. Pensar nisso, as novelas, elas estão até leves, né? Bom, ia pular lá pro meio da década, até pra comentar puxar talvez a novela que eu mais me marcou nessa década, e que, no fim das contas, é o roteiro original de Game of Thrones, que as pessoas ainda não descobriram que foi retirado de lá, mas foi, que é O Rei do Gado. O Rei do Gado é uma novela que ela... O Rei do Gado eu não vou me estender pra mostrar como que o roteiro de Game of Thrones está ali. Em outros momentos, quem quiser pode puxar a conversa e a gente se estende sobre isso. Agora, o Rei do Gado, ela sucedeu uma novela que já dizia muito pro período, que é O Fim do Mundo. Foi uma novela curta ali, foram poucos episódios até, e que era bem aquele clima de as pessoas vão ficar assustadas ao assistir isso. E depois veio esse grande épico,
que é O Rei do Gado, com a disputa dessas duas famílias, dos Mezenga e dos Bertinazzi. E, para mim, aquela novela, ela é o estilo novelão, que às vezes falta pra gente, que é o que a gente gosta, assim. É aquele tipo de drama, é um drama que perpassa gerações, que mistura problemas pessoais, paixões, com problemas econômicos, sociais, extremamente extensos. Pra mim é o tipo de coisa que novela consegue dar conta. Eu acho que outras formas de narrativa, elas deveriam beber mais das novelas nesse sentido, assim. As novelas, a capacidade de misturar uma diversidade enorme de núcleos, muitos núcleos com personagens, com cenários distintos, com backgrounds distintos, e fazer com que eles dialoguem, e no fim das contas esses núcleos se encaixam, se misturam. Para mim, O Rei do Gado é um ótimo exemplo disso, como que você pode ter uma coisa muito extensa, mas que você consegue sintetizar em uma ideia. E você fala o nome Rei do Gado, você assiste aquela abertura e a coisa tá ali. E ela é muito grande, é realmente um épico, é uma coisa muito extensa, assim. Essa foi uma das novelas ali dos anos 90 que mais me marcou, né? Embora, a gente tá aqui com 3 noveleiros e uma não noveleira, né? A Ana vai ficar só assim, ok, lixando a unha. Não, gente, eu tenho minha parte do drama aqui no bolso. Daqui a pouco eu tiro ele do Eu achei que o onde Rodrigo escondi. ia falar do antecessor do Rei do Gado também, Indomada. Porque é a mesma linha de dramaticidade, épica. Vocês lembram da Indomada? A Indomada veio depois, né? A Indomada acho que foi a novela que sucedeu o Rei do Então ela Gado. sucedeu. Tá, não era ali as memórias. Mas também que era... essas novelas, elas conseguiam marcar, assim, de uma... O Medo do Marca Cadeirudo. a infância. Exatamente. Você tem um quê de mistério ali nessas novelas dos anos 90 que... Bom, pro tipo de narrativa que eu gosto, isso foi algo muito importante. Então, é você ter esse mistério do Cadeirudo na Indomada, por exemplo, e que, pra quem tá acostumado a acompanhar seriado e fala, nossa, vai ter uma grande revelação no final, não sabe o que foi o Cadeirudo. Porque as pessoas, elas, além de ter medo do Cadeirudo, ficou realmente aquela coisa. Quem é? Quem vai ser personagem que no final vai ser revelado que é o Cadeirudo? Então, quem não conhece isso, por favor, vai lá, procura novelas antigas em grupo do Telegram ou assina a Globoplay e vai assistir a Indomada. Esse é um exemplo. Você pensar na Fera Ferida, é uma outra novela que ela também tem esse quê de mistério. Fera Ferida lida com alquimia. Você tem um alquimista em Fera Ferida. Além da abertura também, as aberturas são ótimas, a abertura é extremamente marcante. Então, pra mim, as novelas da década de 90, elas têm muito disso. São novelões, são épicos, mas que elas trazem um pouco dessa carga do absurdo, do misterioso, do assustador, que acho que não tá em todos os momentos. Pra mim, os anos 90, eles têm muito disso. Uma coisa meio esotérica, um peso esotérico, um boom de esoterismo, de espiritismos também, e que isso se reflete nessas novelas. Pensar, acho que era... Lembro qual novela? Renascer, que você tinha o Demônio na Garrafa. Então, são esses vários elementos que você pega, que as novelas que elas fizeram mais sucesso, que elas explodiram como as novelas das 8, novelas das 9, elas traziam essa carga de aqui tem algo assustador, e depois que o sol se põe, depois que começou a noite, você está no horário nobre, você vai se assustar com as reportagens do jornal, você vai se assustar com as reportagens do Fantástico, você vai querer saber o que vai acontecer nessa novela com um clima mais soturno, um clima mais pesado. Isso me impactou muito nessa década. Era uma década de mistério do além, né? Não só do além de espírito, mas do além do planeta, né? Tipo, a verdade está lá fora. Eu lembrei do Explode Coração, e aí eu vou já perguntar pro Thiago depois das novelas dele, mas a abertura de Explode Coração que tem o tablet. Gente, eu não posso deixar de comentar isso nesse episódio, porque eu sei que muita gente que escuta gosta muito de ficção científica, tem muita gente que curte uns futurologismos aí, e eu queria pedir para que todos vão agora no YouTube, quer dizer, depois do episódio, né? Procura no YouTube, abertura da novela Explode Coração, vai ter uma pessoa com um tablet, e ele vai fazer um download de outra pessoa, tipo uma impressão 3D, sabe? É incrível. Enfim. Sobre novela, né, eu também curtia muito, né, assistia bastante desde novinho, e desde o meio dos anos 80 a gente teve a redemocratização aí do país, né, a gente teve eleições diretas, e os temas políticos passaram a ser liberados, né, entre aspas, de serem tratados, né, em ficção, assim. E teve várias novelas que me marcaram, né, eu fui puxar uma lista para separar o que era anos 80 de anos 90, né, e acabei anotando o nome de várias que eu agrupo um pouco aqui por eixos temáticos, né. Teve a novela Vamp e a novela Olho no Olho,
né, que as duas tinham elementos fantásticos, e o Rodrigo comentou também de mais algumas novelas que tinham, né, algumas, tipo Vamp, né, uma pegada meio humorística, que era para ser terror, e essas outras novelas que o Rodrigo comentou, com elementos que poderiam ser realismo mágico, né, que tinha A Flor do Jorge Tadeu, era os mortos que voltavam, era o cara que era lobisomem, mas que não era, que ninguém sabia se era, se não era, e a Eva Vilma ia tocar piano pro cara não virar lobisomem. Então, independente de ser das 6, das 7 ou das 9, das 8, né, na época era das 8 que a gente falava, tinha muito esses elementos fantásticos, e depois culminaram em uma telenovela de ficção científica, mas eu acho que ela é do começo dos anos 2000, que é o Clone, né? Que também 99, é da Glória Pérez. É de 99? Eu lembro porque eu de ver tava na quarta série. Ah, tá. É porque eu lembro de ver na faculdade, e eu fiz na faculdade de 98 a 2002, então eu nunca sei aonde que fica. E o Clone, a gente parava para assistir junto, eu e minhas colegas, e minhas amigas, e era uma novela de ficção científica, né? E é uma coisa que a gente, que é da literatura especulativa, a gente costuma pensar muito em coisas importadas, anglófonas, estadunidenses, né? E a gente tem uma super tradição aí na mídia brasileira, né, que é a telenovela, que englobava, né, esses temas, mas até hoje a gente ainda tem novelas que vão nesse sentido. Tinha novela também que eles tentavam tratar de temas mais contemporâneos, coisas mais de novidade, né, que a Nessa comentou de Explode Coração, que tinha essa coisa do relacionamento pela internet, né, que é uma coisa que ainda é um assunto que vai e vem. E teve a novela Barriga de Aluguel, né, que discutiu muito a questão de fertilização in vitro, né, de direito à maternidade, e tinha toda uma conversa ali que pagava a menina para ter o filho, não sei o que lá. E que são discussões também que estão rolando até hoje. Teve essa parte também de espiritualismo, de esoterismo, que teve a novela A Viagem, né, que era uma novela espírita. Depois tiveram outras, mas a gente acaba marcando A Viagem aí como uma das pioneiras, né? Era uma viagem. O Alexandre no umbral, né? É o tipo de piada que até hoje você faz e as pessoas entendem, né? Nossa, a festa tava pavorosa, tava parecendo um umbral. Tinha um cara parecendo Alexandre lá, né? E ele ficava ali assombrando a Cristiane Torlone, que tinha todo esse rolê, mas depois eu vou falar mais um pouco dessa pegada de esoterismo, né? A Nessa comentou de Chiclete, e teve a novela 4x4, né, que tinha essa coisa do girl power, né, da sororidade, né, que era uma coisa também que estava vindo ali na ficção. E tinha aquelas tramas que paravam o Brasil, né, esses mistérios que iam ser revelados, né, que foi comentado aqui, e acho que a principal delas, assim, uma das que marcou mais, foi A Próxima Vítima, que era uma novela de assassinato, de investigação. Assassinatos aconteciam, e eles chegaram a gravar vários finais para poder manter o suspense, e na época tinha bolão, assim, a gente apostava dinheiro para ver se alguém descobria quem era o assassino que estava envolvido ali naquela trama. Era uma coisa bem interativa também, né? Porque eu lembro que tinha muita pesquisa de opinião na rua com as pessoas, e aí para saber para onde iam levar a novela, não só o final, né, mas no desenvolvimento Exatamente. da história. O que a gente vê hoje no Wattpad, né, que a pessoa publica de forma seriada e ela vai alterando ali a história dela de acordo com o feedback do público, já acontecia nas telenovelas, né? Eles tinham essa possibilidade aí de ir alterando a trama à medida que as pessoas fossem dando o retorno. E também tem muitas referências depois de cultura popular, né? Tieta e Mulheres de Areia foram novelas que também pararam o Brasil. E hoje a gente ainda faz referência a personagens tipo Perpétua, né? Ruth e Raquel, Cigano Igor, né? Tonho da Lua, né? Tem até um aí, né, que faz umas visitas em Brasília, né? Que o pessoal fala que tem esse apelido aí que não curte muito. E de série, né? Já que você falou de série também, eu vou comentar uma série que eu gostava demais. É uma série de ficção científica, que ela é muito esquecida no churrasco, que é Babylon 5. Né, que Babylon 5 se passava numa estação diplomática, tinha 1000 tramas ali, caracterizações. É uma série que eu assisti de cabo a rabo depois de velho, porque na época eu assisti uns episódios soltos, não tinha como assistir direto. Eu gostaria de assistir de novo, mas é uma série da qual poucas pessoas falam, e ainda ficou com a imagem manchada por causa do The Big Bang Theory. Que aquele personagem, o Sheldon, falava que odiava Babylon 5, então quer dizer que hoje tem um monte de gente que odeia Babylon 5 sem nem saber o que é. Mas o Sheldon é insuportável.
Mas tem a fanbase, né? Do tipo. Então tem essas questões. E tinha outra série também muito legal, que era o Plantão Médico, né? O ER, que foi quem andou para que Grey's Anatomy pudesse correr, né? Era mais medicina e menos sexo no vestiário, né? Eu achava os personagens mais interessantes. Tinha o Dr. Green, que eu era completamente apaixonado com ele, mas eu ainda não sabia, né? Que eu achava ele um espetáculo. Mas em questão de série, os anos 90 ele foi muita transição da série episódica, do Monstro da Semana, né? Do Fix It Up, né? Que não fazia diferença a ordem dos episódios, para essas séries mais contemporâneas que a gente tem desses grandes arcos dramáticos, né? Que os episódios não se resolvem ali. Você né? sabe O quem que Arquivo X começou, também né? daquela época. Twin Peaks. O Twin Peaks eu não começou ali, assistia. O Twin Peaks era depois do Fantástico. Pra Não, mim eu era assisti muito adulta tenso. Twin Peaks, mas é do início dos anos 90 também, David Lynch, Eu que lembro chegou da se propaganda, era uma inspirando, propaganda pesada. nas novelas latinas, fazendo uma trama com uma linha que segue todos os episódios. Uns arcos maiores, né? É. E só um último comentário, né? Que a Nessa falou da amiga ex-Magda dela, que hoje esse drama está sendo vivido pelas Alexas do mundo inteiro. Uhum. Né? Então a história se repete aí, né? Já tem reportagem aí de Alexas que estão muito incomodadas com o assistente virtual, a assistente virtual aí dos aparelhinhos. Eu ia complementar esse comentário seu da série do Monstro da Semana, porque para mim Arquivo X ela faz muito essa transição. Exato. Arquivo X tem Monstro da Semana e ela começa muito assim, só que na medida em que a série ela se desenvolve, você percebe que tem uma trama maior que às vezes parece que vai se perder. Sim. Ela se torna gigantesca, às vezes se perde realmente. Mas ela se desenvolve de um jeito em que você tem essa trama de fundo, vai chegar a algum final, mas em cada episódio você tem ali alguns desafios. Às vezes um episódio continua no outro. Hoje talvez até valesse a pena, deve ter alguma lista por aí de assistir Arquivos X sem os episódios filler. Eu tenho E essa. você vai tirar O Babylon 5 também tinha isso, eventualmente era raro ter algum episódio duo, mas eu acho que eles tentavam caminhar para essa coisa de grandes arcos, mas não podiam abrir mão de ter uma resolução em cada episódio. E hoje a gente já vê séries que não, na verdade a série é um filme de 16 horas dividido em 16 parcelas. Se você pegar um episódio solto do meio para assistir, você não vai entender bosta nenhuma. Gente, eu falei que eu tenho a lista, mas quem tem é meu amigo Fabrício, que eu sempre cito aqui e mando beijo. Ele fez esse favor. Então, se alguém quiser, pede aí que eu falo com o Fabrício e a gente manda pra você. Fala, Ana. Não, é que eu não sou a noveleira de todo mundo aqui, né? Enfim, cresci não assistindo televisão por decisão dos meus pais e nunca peguei muito hábito também. Sempre, enfim, trabalhava à noite uma época também, então não conseguia assistir. Mas uma coisa que eu queria trazer que é muito interessante é que é a relação entre o telejornal e a novela, né? Porque o telejornal sempre tinha que acabar daquele jeito gostosinho pra engatar a novela. E aí, citando 2 episódios, um do final dos anos 80, que vai marcar, assim, muito a questão da cobertura televisiva, né? Que vai ser aquele debate dramático entre o Lula e o Collor, em que a Rede Globo favoreceu muito o Collor, basta colocar no YouTube, é bem fácil de verificar. Na época, acho que não tinha Twitter, né? E isso foi em 89, né? Então, o Brasil estava há 29 anos sem ter voto direto, então foi algo assim muito impactante e, enfim, amplamente transmitido pela televisão e tal. E por que eu estou falando dessa eleição do Collor, né? Porque a Zélia Cardoso de Mello, que vai ser a ministra da Justiça do governo Collor, no início da década, ela vai trazer uma solução meio que mágica, né? Ela vai implantar no Collor, meio que eles tentam, assim, fazer uma emulação. A gente gosta muito de falar mal da Thatcher, né? Então tem uma coisa assim, né? Vamos emular a Thatcher latino-americana com a Zélia, tal, né? A mulher que vai lá e confisca as poupanças. Então tem essa narrativa um pouco da Zélia, né? E que é totalmente malograda. Primeiro porque um confisco das poupanças atinge muitas pessoas. A gente vai ter suicídio de muita gente que tinha muito dinheiro guardado e que pretendia viver com aquele dinheiro, e o governo vai fazer esse confisco, que é algo muito brutal. A hiperinflação, que no início ela é reduzida, depois ela retorna, né? E o que acontece com a Zélia é algo muito interessante, porque o mundo é muito machista, né? E ela teve um relacionamento bem nessa época, e é por isso que agora vem o papo telenoveleiro, com o Bernardo Cabral, que era ministro da Justiça. E a mídia explorava muito o romance deles dois. Então, de uma Thatcher, ela vira aí uma personagem vilã de novela, dançando Bésame Mucho, que foi assim um episódio
episódio muito explorado, né? E isso aí, e aí o Collor ainda vai comentar que os dois eram nitroglicerina pura. Enfim, então tem uma apropriação da forma telenoveleira de contar histórias para fazer essa narrativa jornalística de um período terrível, né? Que a gente esperava uma redemocratização, a gente vê claramente que isso não acontece, né? Tipo, os grandes meios de comunicação metendo as duas patas em cima da eleição, né? E culminando com essa coisa horrorosa da Zélia, que, enfim, vinha com essa solução meio que, não, agora vamos resolver, uma coisa bem autoritária, e fica uma coisa meio novelão e tal. Ela vai se casar com o Chico Anísio depois, né? E vai sair do país, inclusive ela enquanto pessoa, era muito atacada, né? E aí também a gente vê o machismo, né? Porque às vezes tem homens que fizeram coisas brutais pro Brasil e estão aí, né? Depois de morto, ser eleito a marechal, as coisas todas, né? Então ela é uma figura muito dúbia e acho que ela parece mesmo uma personagem de telenovela, né? Foi tratada assim pela mídia. Muitas reviravoltas, né? Bem característico. Talvez seja um pouco do zeitgeist aí da década, né? Sim. Uhum. Na década de 90 eu não tinha computador, demorei um pouco, acho que eu fui ter em 2003 só, mas eu já tinha contato com os computadores desde 96, né? Eu ia para casa dos amigos ricos ali, ou amigos que tinham pais que trabalhavam com coisas que precisavam de computador, e ia aprendendo, né, como é que funcionavam as máquinas e tal, acessando a internet à medida do possível, porque a internet tinha um acesso bem escasso naquela época no Brasil. E o lugar que eu mais ia para acessar a internet, por incrível que pareça, era um museu. E eu conto um pouco melhor dessa história no nosso episódio número 22 sobre linguagem das máquinas. Então, se você quiser saber como é que isso aconteceu, você escuta esse episódio. Se você já não escutou, né? Mas a questão aqui é que naquela época eu já lia muito, mas eu tava aquela fase coleção vagalume, sabe? Livro de crime, Agatha Christie. Na época eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, né? Era bem novinha, bem criança. Mas quando eu comecei a interagir mais com o computador, eu fui percebendo que aquilo tinha uma vibe diferente da televisão. Ainda era uma tela, né? Óbvio. Ainda tinha aquele lance que eu compartilhava do mesmo sentimento entre a televisão e o livro, que era de eu ser uma espectadora, então eu estava consumindo um conteúdo de um jeito passivo, né? E aí o computador me fez ver as coisas diferentes, mais parecido com o videogame, né? Que era uma coisa que você interagia. Só que o videogame me limitava nas opções que eu tinha de ação, do que fazer. E a internet não. Computador com internet não, né? Eu tinha todas as possibilidades do mundo ali. Então isso começou a me encantar muito, assim. E começou a me fazer querer ter um computador com internet em casa. E é assim que eu começo a descobrir que existia uma coisa que na época eu não sabia que tinha nome, que é a arte de internet, ou net art, sei lá. Na época, ainda hoje eu acho que é uma coisa meio obscura, assim, as pessoas não falam muito, mas naquela época, para uma criança no Brasil, nos anos 90, acho que era mais obscuro ainda, né? Mas de alguma forma, com o contato que eu tinha dentro do museu e as pessoas que trabalhavam por lá, é óbvio que eu acabei topando com algumas obras de net art pelo caminho, nessa minha experiência. E eu gostava disso, da parte de interação, porque quando eu ia no museu e tinham obras interativas, por exemplo, uma exposição interativa, às vezes dependia muito das pessoas que estavam comigo assistindo aquilo. Ou dependia de eu mesma, assim, estar num momento mais extrovertido com o mundo para interagir com aquela obra na frente de outras pessoas ou num espaço público. E eu acho que as pequenas peças de net art que eu topei me mostraram a possibilidade de poder ter essa interação de um jeito privado, né? Porque era só eu e o computador ali. Então acho que por isso que me marcou muito. E talvez seja por isso que eu tenha chamado o Rodrigo aqui, porque o Rodrigo já estudou net art, né? E eu dei uma lidinha numa dissertação dele um tempo aí atrás, então achei que ele ia gostar de falar sobre isso, porque é um movimento artístico que acho que bombou mais nos anos 90, né? Apesar dele não ter nascido nos anos 90, me corrija se eu estiver errada, por favor. E queria perguntar então para nossa mesa aí se vocês já usaram o computador para fazer arte alguma vez, se vocês sabiam que dava para fazer isso, e deixar aberto aí se vocês quiserem comentar sobre outras formas de arte, livros que vocês tenham lido dos anos 90. Vai você, convidado é sempre o primeiro. Uma coisa engraçada é que eu só toquei em um computador quando eu entrei na graduação, no final de 2004. Foi quando eu realmente encostei, eu nunca tinha tocado num computador. E foi amor à primeira teclagem, assim, cara.
Foi de imediato, eu me dei bem com o computador e comecei a produzir com o computador também. Aquele contato, eu comprei um computador em 2004, que era um computador de 1995, e desmontei o computador para poder entender a estrutura da máquina e só depois eu começar realmente a usufruir, assim. E acho que até disso que veio a minha pesquisa de mestrado uma década depois, para entender essa produção de arte da década de 90. E cabe dizer que, década de 90 para a gente hoje é os nossos anos 60. E você pensar que durante a década de 90 se estudava muito na história da arte os anos 60 e os anos 70. Você tem aquele período, aquele lapso que a gente espera para poder ter um distanciamento, para que seja permitido na academia que você estude aquilo com mais tranquilidade. E precisou passar um tempo aí dos anos 90 para que falar da produção de arte daquela década fosse algo mais tranquilo. Inclusive porque os artistas, a maioria está vivo ainda, e você fazer algumas críticas, colocar alguns contextos é mais complicado, né? Então, mas agora a gente pode falar da arte desse período. E, bom, errado você não estava ao dizer que a net art, ela, de certa maneira, ela é anterior, embora o termo ele seja realmente dos anos 90. A gente não falava de net art antes dos anos 90. Tem outros termos, você tinha alguns outros entendimentos, você buscava muito essa conexão, você tem propostas de artistas da década de 70 já, que lidavam com esse contato globalizado, com essa comunicação em tempo real, com essa troca de informação por máquinas que elas apareciam naquele período e se popularizavam como fax, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem o Gilberto Prado, que ele é professor lá da Unicamp, ele já fazia experiências com fax art, com você começar interferências numa transmissão de fax, no envio de fax aqui no Brasil, e a pessoa continuar isso lá na França, e você fazer uma linha de fax contínua das pessoas desenhando, por exemplo. Esse era o tipo de coisa que você fazia. Agora, net art, como arte baseada na internet, arte que é produzida na internet, ela pode ser acessada através de computadores conectados à internet, é ali que ela surge, é ali que ela vive, é daquela maneira que você a acessa. Isso aí realmente só nos anos 90, principalmente a partir do primeiro browser gráfico que a gente tem, que é o Mosaic, em 1992. Então você tinha algumas experiências de texto antes, mas você poder produzir com mais liberdade vai depender do browser gráfico, desse navegador gráfico. Olha que o Mosaic era bem primário, ele vai sobreviver ali de 92 a 97, então uma coisa que ela nem continuou, mas é ali que os artistas eles começam a se interessar mais por produzir algo que existe na internet. Tem um net artista, que é o Vuk Kozik, ele cunhou esse termo de net art em 96, e não se estudou muito disso. Uma das razões é que a net art, como a gente entende ela se fecha naquela década. Você tem trabalhos que podem ser acessados até hoje, mas como movimento é uma coisa que ficou fechada na década de 90, começa e termina ali. Então estudar aquilo ficou uma coisa não tão chamativa, não tão atraente assim. E os artistas que eles começaram a produzir com net art, eles se direcionaram para outros campos. Uma das razões é que a internet dos anos 90 era uma promessa de liberdade. Uma promessa de que você na internet tudo é possível e é terra de ninguém. E os artistas, eles traziam propostas muito ativistas, com um posicionamento político muito forte. E aos poucos a internet, como qualquer outro campo da nossa vida, começou a ser extremamente privatizada, dominada por grandes corporações. A nossa vida na internet ela começou a ser muito mais direcionada. Até você tem esse giro, né? No começo você procurava informações na internet, agora você tem que fugir delas, porque elas estão te caçando o tempo todo. Isso são algumas das razões pelas quais falar de net art se tornou algo complicado. Mas o que é net art no fim das contas? Bom, é uma produção que ela é feita para ser acessada através de computadores conectados. Nesse sentido é muito simples. Agora, você tem produções feitas para serem acessadas através da internet que elas estão preocupadas em explorar a forma da internet. Os programas, explorar a imagem digital. Essa é um tipo de produção que a gente chama de browser art, inclusive. Você tem trabalhos de arte que se preocupam mais no contato, na comunicação entre as pessoas. Então, você tem a web art, que se preocupa muito com isso. A net art ela está interessada em explorar o meio. E quando eu digo explorar o meio, você pensar que imagens, sons da internet, quando você acessa, elas só existem enquanto você está acessando. Se você fechou a tela do seu computador, ela volta a ser código. Ela não está como imagem mais. Essa é
uma característica importante. E saber até onde a nossa vivência na internet ela ia. Então, que tipo de trabalho de net art que você ia encontrar? Trabalhos que eles acontecem de acordo com a interação do usuário. Você coloca uma narrativa disponível e, dependendo da pessoa que acessar aquela narrativa, ela vai se configurar de uma maneira diferente. Como é o caso do trabalho que eu mais estudei, que é o Muchet.org, que é um trabalho de uma canadense, Martine Nedan, que é um trabalho extremamente complexo, em que ele vai puxar lá da literatura, inclusive, né? Que é a nova história de Muchet, é uma narrativa francesa. Vai pegar o que foi feito no cinema com o Breton, que foi uma versão cinematográfica desse livro, e usar esses conteúdos para colocar na internet como se fosse uma criança de 13 anos. E você não sabia quem era. É uma outra característica da internet dos anos 90, esse tipo de anonimato. Então ela coloca esse trabalho no ar e as pessoas não sabem quem é que fez aquilo. Você tem um mistério, quem é que fez aquele trabalho? De início, muita gente pensa que é realmente uma criança de 13 anos. E é um trabalho que lida com sexo, fala de violência sexual, fala de violência na internet já naquela época. E você pode travar contato com a personagem, você pode mandar e-mail, ela te responde. Você digita nas caixas de mensagem, ela te responde. As imagens que você insere, o que você coloca no trabalho vai passar a fazer parte do trabalho também. É um trabalho que ele cresce à medida que as pessoas se utilizam. E por tratar de conteúdos muito sensíveis, isso virou questão judicial. Porque se era uma criança de 13 anos que estava colocando aqueles conteúdos, às vezes não acesse no trabalho, tá, gente? Vai lá muchet.org, mas se for acessar no trabalho com som, você vai clicar numa imagem e vai vir o som de uma criança gemendo, de forma muito sexualizada. Então não é seguro para você acessar no trabalho. Não é só sobre isso, né? Mas tem isso também, essa parte do não é só sobre isso, mas tem isso. E isso foi o que chamou muito, que fez com que aquilo virasse, no fim das contas, uma questão judicial. E fez com que a Martine Nedan viesse a público e assumisse a autoria do trabalho, que ele permanece. É um dos poucos trabalhos de net art do período de ouro da net art que ele permanece acessível hoje, apesar de a gente ter alguns bancos que guardam esses trabalhos, como é o Nettime, por exemplo, que ele mantém alguns desses trabalhos para acesso, mantém os fóruns de discussão. Então era um movimento que ele se baseava muito na comunidade, em artistas que estavam interessados em descobrir esse meio e em trabalhar com ele. E que talvez também por não ser algo comercializável, tão facilmente comercializável na época, tenha desaparecido com muita rapidez. E aí vale esse contexto mais amplo do cenário das artes dos anos 90. Porque se a gente tem, como eu imagino que vocês trabalharam no episódio dos anos 80, que eu ainda não ouvi, não saiu no feed ainda, então eu não ouvi. Mas você já termina o episódio dos anos 70 mostrando que a gente vai ter uma guinada neoliberal dos anos 80. E o cenário das artes também sofre com isso. Se nos anos 80 você tem um sutil boom das galerias, nos anos 90 isso vai a uma escala muito maior. Porque se o boom das galerias ficava restrito ao norte geopolítico durante os anos 80, os anos 90 isso cai para a América Latina também. E muitos trabalhos de arte, eles vão passar, muitos movimentos de arte vão passar a produzir rumo a esse mercado. O que não é vendável, então, não parece ser tão interessante para receber apoio. Aqui no Brasil você tem a mescla de algumas grandes galerias, você tem o crescimento de artistas comissionados em feiras de arte, nas bienais. Isso é algo que ficou muito marcante. Um exemplo para mostrar como é que essa arte ela se torna milionária nos anos 90 é um grupo, entre aspas, chamado Jovens Artistas Britânicos. Tem um nome que ficou mais conhecido dos jovens artistas britânicos, que é o Damien Hirst, que é o cara do tubarão informal. Aí muita gente pode ter visto já a imagem do trabalho do tubarão informal, que é um tubarão de verdade, fatiado e colocado num grande tanque de formol. Ele é uma das cabeças desse grupo de jovens artistas britânicos que trabalha ali desde a segunda metade da década de 80 e no início da década de 90 eles ganham o mundo. E esses trabalhos eles vão ser vendidos por milhões de dólares. O Jeff Koons também, que era um outro artista, também conhecido por ter sido casado com a Titiolina, ele é um artista que já estava bombando nos anos 80 e que chega nos anos 90 ele se torna um artista mais caro. Os trabalhos que ele faz são megalomaníacos, são grandes esculturas muito chamativas, com uma coisa um pouco infantilizada, como se fossem grandes bibelôs que ele faz, brincando com cultura pop também. São exemplos de artistas que eles vão ser muito comercializados nos anos 90, só que net art não dava para colecionar, você não tem... A estética da net art ela é uma coisa muito precária, porque o que você conseguia produzir... Né? Sim. O acesso, se você tivesse acesso à internet, você tinha acesso aos trabalhos.
Como é que você comercializa isso? Hoje a gente tem mecanismos para comercializar trabalhos digitais extremamente questionáveis, mas naquela época você não tinha. Então essa guinada neoliberal que ela vai nos atingir aí do final dos anos 80 e durante os anos 90 aqui no Brasil afeta muito também a nossa produção aqui. Tem um livro que ele pode ajudar muitas pessoas a entender o que é aquilo, que é um livro lançado em 96, que é um livro do Hal Foster. Hal Foster é um crítico, filósofo de arte, que ele publicou em 96 O Retorno do Real, Vanguardas do Final do Século XX. Ele trabalha com vanguarda, com a ideia de vanguarda e neo-vanguarda. Ele traz alguns conceitos lacanianos para explicar essa arte contemporânea que se desenvolveu durante os anos 70, 80 e nos anos 90 ela parecia ser qualquer coisa, ser qualquer nota. E ele nos diz que traumas não se resolvem, que traumas eles retornam. E eles retornam, mas eles sempre retornam diferentes. E que todas as vezes que a gente tem que lidar com um trauma que nunca vai desaparecer, a gente descobre novas camadas dele. Mas que sempre vai ter esse retorno, e o retorno de um trauma é um retorno para a realidade. É quando você tem esse choque entre o que você idealizava e o que você rememora, o que você guarda, as informações que você tem, e como que a realidade caminhou até ali. E para ele, e eu concordo com ele, os anos 90 têm muito disso. Os anos 90 têm muito disso. Como é que a gente vai encarar a realidade agora com todo esse histórico que a gente adquiriu até aqui? E daí você tem esses trabalhos que eles são muito grandiosos, que eles tentam criar novas fantasias em cima da realidade, que eles tentam tensionar a realidade até o seu limite, falar até aqui pode, porque se podia até ali, até aqui também vai poder. Esses trabalhos que eles tensionam a realidade, porque se pode ir até aqui, eu posso mais então. E qual vai ser o limite desse mercado de arte? E qual vai ser o limite do que vocês aceitam como uma proposta de realidade? Nos novos artistas britânicos, por exemplo, tem o Damien Hirst, que ninguém vai entender o Tubarão em Conserva dele, que na verdade é o tema geral dele, que é sobre morte. Acaba, não acaba? A morte pode acontecer em nosso tempo, não pode acontecer em nosso tempo. Mas você tem artistas que vão expor grandes instalações, por exemplo, com absorventes usados. E aí você entra em choque. Nossa, a gente estava tão liberal até então. Pô, tem vídeo da Pat Smith mostrando o Robert Mapplethorpe trocando absorvente dela no final da década de 70. Parecia tão superado, mas na hora que você coloca uma parede de absorventes usados dentro da galeria, aparentemente as pessoas ficam enojadas. E é um outro termo que o Hal Foster usa, é o abjeto. Esse choque com a realidade gera o abjeto. E o abjeto vai ser dos grandes pontos aí da arte dos anos 90. Como é que você promove esse choque com a realidade para mostrar que a gente ainda está vivo e que a gente não solucionou tantas coisas quanto a gente achou que tinha solucionado. Que essa liberdade que a gente adquiriu com os anos 70, 80, 60, 70 e 80, ela não é tão livre assim. A gente ainda continua não conseguindo encarar muitos dos nossos problemas de frente, né? Esse é um pouco do contexto que tem ali para essa arte dos anos 90. Já me estendi demais, eu acho. Queria comentar, e depois deixo para o Thiago, né, que eu acho que esse momento histórico, ele era muito interessante porque como a internet ainda ela não está totalmente com as regras estabelecidas, o que vai acontecer nos anos 2000, em que as linguagens vão ser mais fixadas, nós temos um campo muito grande para experimentação, que inclusive eu não vejo sendo tão explorado, por exemplo, nos dias de hoje, né? Em que, enfim, até o que é entrar na internet se torna acessar o Facebook, acessar o Google, acessar meu Gmail. A gente já tem caminhos muito claros por onde entrar nas coisas e quais são as linguagens estabelecidas, né? Então, esse momento eu acho ele muito interessante para estudar todas essas possibilidades, porque não era algo dado, né? E sim, eu queria falar de algo que vai marcar muito essa década, e principalmente a década seguinte, né? Que é a estética cyberpunk, que estava ali na literatura lá nos anos 80, que nós mencionamos, né? Nos anos, agora, 90, ela começa a receber um corpo, ou seja, essa coisa do monitor... esqueci. É de fósforo, né, Thiago? O Thiago sempre que sabe. Que é o verde e preto. Que se torna... que se torna uma estética, né? O Space Invaders, aqueles bichinhos e tal, né? Aquilo se torna uma estética. E o Matrix, que é o filme, enfim, marcou o cinema, a moda, principalmente, né? Formas de comunicação. A gente tem que lembrar que Matrix é de 99, gente. Era uma época que, assim, o advento da internet, ele ocorre um pouco depois, né? Que a gente zoou que o advento da internet é uma coisa que só as pessoas mais idosas usam.
né? Que todo mundo, numa época que falava advento da internet. E Matrix, das irmãs Wachowski, vai ser um filme muito importante nesse aspecto, porque vai mostrar que você consegue criar uma realidade e essa realidade ela pode ser virtual. Que é algo que é muito comum hoje no dia a dia, né? Eu saber que uma coisa que repercute no Instagram vai repercutir na minha vida, mas naquela época não tinha muito essa diferenciação, né? A gente entendia muito a mídia escrita, a mídia televisiva nesse aspecto, mas a gente não entendia muito que a coisa ela podia ser de outra dimensão e com muito mais atores, né? Então é muito legal pensar um pouco essas dimensões, porque isso vai se alterar muito quando a gente tiver a mudança de milênio, né? Tiago, se tu quiser me complementar. Não, vou só comentar um pouquinho, né, que você comentou do Matrix. Eu só fui assistir Matrix anos depois. Na época eu tava na faculdade, todo mundo falava desse filme. Eu assisti no cinema. 24 horas por dia, tipo assim, aí eu tomei aquele abuso. Emocionada. E eu arrependi de ter esperado pra assistir e não ter curtido a hype naquela época, né? Porque a gente falou um pouquinho de Cyberpunk no episódio dos anos 80, mas quando a gente comenta dessa questão de net art, do Matrix, a gente vê que ainda tem alguns elementos aí desse Cyberpunk sendo trazidos por anos 90, que acho que é quando a gente começa a atingir o Cyberpunk no nosso mundo, né? A gente começa a alcançar o que estava ali só na ficção. Eu pensei mais em literatura, né, quando a Nessa colocou essa questão. E uma das memórias mais fortes que eu tenho dos anos 90 em relação à literatura é exatamente ler. Né, que antes do advento da internet, né, e dos smartphones, eu estudava meio horário, né, eu já não assistia tanta TV, né, e lia um livro por dia, 2 livros por dia, porque eu dedicava muito tempo a isso. Né, e teve alguns livros que marcaram, né, teve o Hilda Furacão, né, que estava aqui na pauta, que o Hilda Furacão foi um desses livros que eu li um dia, que era uma trama que pegava muito, acho que foi o maior livro que eu cheguei a ler em um dia, e que alguns anos depois teve a minissérie também, que foi uma coisa que marcou. E eu também tive uma época de ler muito romance espírita, livro do Paulo Coelho, né, muita coisa que na época a gente chamava de esoterismo, né, que tinha toda uma conversa de nova era, né, o próprio ET de Varginha aí já está dentro desse elemento aí do Zeitgeist, e foi um elemento que eu vivi bem, eu era muito envolvido com essas coisas na época, né, as pessoas tinham estátua de gnomo e comprava cristal, então tinha todo esse rolê aí que casou muito bem, né? A gente fez algum comentário. Lenda, não sei se tinha onde você morava. Tinha a loja Lenda Lenda, mas tinha N coisas. E tinha os gnomos dos hippie também, que a gente comprava na feirinha de artesanato. Então tinha toda essa coisa que compunha, né? As obras ali, o que a gente começava naquela época, a gente até comentou um pouco sobre o Paulo Coelho no episódio com o Braulio Tavares, né? E tipo assim, e eu super defendo que naquela época casava muito bem, né? Depois que virou um pecado capital, né, ler Paulo Coelho, né, virou a pior coisa que a pessoa poderia fazer no mundo. Não sei, talvez esteja nos próximos Zeitgeists, talvez no 2000, no 2010, a gente encontre aí um pouco isso, né. E hoje a gente tem um revival um pouco disso, né, com a coisa do jovem místico, mas, cara, o jovem místico twitteiro hoje, ele é uma semelhança muito pálida em relação ao que era o pessoal que vivia em torno disso naquela época. Né, que era uma coisa que monopolizava muito. Eu acho que talvez exatamente por causa dos terrores que a gente vivia, esse mundo oculto, esotérico, ele se mostrava tão atraente. Né, e poderia ter algum elemento de milenarismo também, né? Que estava chegando a virada do milênio, o bug do milênio também era uma conversa. Eu acho que tem muitos movimentos esotéricos dos anos 70 que chegam no Brasil nos anos 90. Tipo... Tem esse delay também, né? Porque tem filme acontecendo, né? Tem lá o... Como é que é o nome? Jovens Bruxas. Jovens Bruxas. As primeiras traduções dos manuais de Wicca do Scott Cunningham. As Brumas de Avalon começam a ser muito polida também, nos anos 90 no Brasil. Eu acho historiador até tem que lembrar que final de milênio é sempre isso. Assim. Exatamente. Não, por isso que eu penso, tem a coisa milenarista, só que foi milenarismo dos dois lados, né? Vinha do lado espiritual e vinha do lado tecnológico. Porque o bug do milênio tirou o sono de muita gente. Né? Então você pensa que aqui no Brasil era uma população de poupança confiscada e corria o risco dos bancos deixarem de existir na virada do ano novo. No bug do milênio eu fui.
Quero a camisa, cara. Eu fui, eu tava, né? E essa relação minha com computadores, né? A primeira vez que eu vi um computador, eu fiquei completamente obcecado. Foi no fim dos anos 80 e eu pedia computador de aniversário todos os anos para os meus pais e de Natal. Eu não entendia que o computador era um preço de um carro. Né? Aí depois eu comecei a entender, aí eu fui entender que eu não ia ter computador em casa tão cedo, né? Porque quando eu tinha 8 anos, pra mim era tipo um videogame, né? Um Atari e um computador era a mesma coisa. E eu cheguei a fazer algumas coisas no Keybasic, né? De programinha pra tocar musiquinha, me arriscava no CorelDRAW. Então quando eu vi a pauta falando de arte pelo computador de NetArt, eu tava achando que era isso, né? Que era desenhar no Procreate, que eu tô tentando aprender e tal. Mas agora, né? Ouvindo o Rodrigo falar, né, pensando nesse aspecto das obras que eram criadas digitalmente, eu vejo que aí é uma conexão do nosso Zeitgeist com o daquela época, aquela estéticazinha de site do HTML cruzinho, aquela estética GeoCities, né? E eu vejo que tem gente que hoje curte esse aspecto retrô, que eu acho que casa um pouco com o que o Rodrigo fala, né? Que os anos 90 pra gente são que foram 60 para os 90, né? Que agora a gente já distanciou a tempo deles terem uma estética marcada, né? E era a época dos primeiros blogs, né? Que o blog era realmente um diarinho ali, cotidiano. E hoje na escritosfera a gente vê que o pessoal tá querendo fazer o blog acontecer de novo, né? Aí eu não sei se seria uma reação ao que a gente tem hoje, né? Que foi o que o Rodrigo pontuou da gente fugir da informação e o blog seria um retorno a isso, né? A gente ter uma informação mais filtrada, mais direcionada, ou se é só um saudosismo, porque a gente virou os velhos, né? A gente virou os na minha época. Pra mim, a newsletter é um exemplo disso, assim. Newsletter, você escolhe a newsletter que você quer chegar, que vai chegar até você, que você tem um contato mais direto com quem está escrevendo. Para mim é um exemplo disso. Que já está ali no filtro, né? Você está falando de esoterismo, eu acho que pra gente nos anos 90 estava muito próximo o modo como a gente encarava o mundo esotérico e o mundo da tecnologia. No primeiro computador que chegou na minha pequena cidade, no interior de Minas Gerais, foi comprado pelo doutor, pelo médico residente da cidade. E as pessoas ficaram curiosíssimas para ir encostar, ver o que era o computador, o que é aquilo. E, bom, dos sujeitos intelectuais da cidade, ele visitou o médico e a frase que ele disse depois de ver o computador foi, e ela é exata, ela é isso mesmo, que é: isso não é uma máquina, isso é um aparelho. Foi essa frase que ele falou e que rodou a cidade, assim. E realmente ali, você não é uma máquina, é um aparelho, e como aparelho, ele é complexo demais pra gente compreender numa mirada. E eu acho curioso que esse sujeito do interior, na época, ele usou os termos que eles são os conceitos que a gente utiliza para poder lidar com essa tecnologia. Um filósofo tcheco-brasileiro que pensou muito isso entre os anos 70 e os anos 80, que é o Wilhelm Flusser, esse é o termo que ele utiliza. Ele fala: esses são aparelhos. E como aparelhos, eles não se reduzem à máquina, eles não se reduzem ao objeto, à coisa que está ali. Você tem que descobrir o que está por trás daquela coisa. Porque a máquina, o corpo daquilo, ela vai ser uma parte, você, ao acessar essa máquina, você tem acesso a toda uma aparelhagem também. Porque ela vai funcionar para conectar diversos outros mecanismos. E isso pra gente sempre vai ser era um mistério. Era um mistério. O computador, ele não era uma coisa que a maioria das pessoas compreendesse, talvez ainda não compreendam. Tem um comparativo que eu gosto muito de fazer quando pra gente fazer essa aproximação entre o que é esotérico, que eu não compreendo, que eu só aceito, e a máquina que parece tão científica, que é... Bom, a maioria das pessoas, elas vão apertar o botão do celular e vai ligar a tela. E você faz isso com muita confiança. Você aperta o botão lateral do celular e a tela liga. Agora, se você perguntar para a maioria das pessoas, explica como que isso acontece, a maioria das pessoas não vai saber como que isso acontece. Mas você confia firmemente, você vai na fé. É uma relação de fé. Você aperta o botão e você sabe que vai aparecer, você não tem a menor dúvida, vai aparecer, se não aparecer tem um problema. Mas você não precisa explicar, você não precisa saber como que aquilo funcionava. E acho que por conta, às vezes, dessa distância da formação que a gente tem com tecnologia, esse advento da internet fez isso com a gente. A gente, durante a década de 90 toda, a gente teve essa grande curiosidade com onde a tecnologia ia nos levar, mas também uma grande frustração com quando a tecnologia chega o que ela é. Não vou jamais me esquecer de entre aspas, tio meu,
um sujeito muito mais velho, que era amigo dos meus irmãos mais velhos também. A gente sentado numa mesa de bar, eu criança ainda, ia pro bar com os meus irmãos, a gente sentado na mesa de bar, e ele me lança o seguinte comentário, depois de beber muito, né? Me prometeram, quando eu era jovem, me prometeram que no ano 2000 eu teria um carro voador. E agora eu sei que essa promessa não vai ser cumprida. Ninguém vai ter carro voador. E ele estava extremamente irritado com isso. Para mim, os anos 90, o Zeitgeist dos anos 90 tem muito disso. Você tem muita esperança, mas você já tem a perspectiva de que aquelas promessas que lhe foram feitas, elas vão ser frustradas. As coisas não vão acontecer assim. Mas você não vai parar de ter esperança do mesmo jeito. Eu tô esperando roupa prateada até hoje. Você falaram que nos anos 2000 a gente só ia usar roupa prateada. Cadê? Eu tava só esperando o robô que limpa a casa, já está acontecendo, então tudo bem. Eu acho que eu sou desse time. Não, eu só queria fazer duas marcaçõezinhas que, nessa época, inclusive do ET de Varginha, além de eu ter 17 anos, estava esperando lá as iluminações vindas do céu. Eu era tipo monitora de aula de informática. Eu ficava lá no fundo e enquanto as pessoas davam aula, eu ficava ajudando, assim, quem tinha problema para conectar o mouse, assim, era uma coisa assim bem braçal, né? Eu já gostava de estar em sala de aula nessa época, eu era monitora ali, ficava ali. Muito divertido pra mim, assim, não era tipo exatamente um trabalho, eu gostava muito de fazer isso. E essas aulas eram direcionadas a professores e professoras que estavam querendo entender o que eram os computadores. E o que eu achava muito interessante é que as pessoas não conseguiam mexer o mouse e mexer a tela. Essa relação mouse-tela, ela não era orgânica, como, por exemplo, era pra mim, que, sei lá, não sei, pra mim era... E aí é engraçado, porque eu tive a oportunidade de ver uma criança nos anos, lá por 2010, pegando um livro e passando o dedo na capa do livro, como se o livro tivesse que abrir daquela maneira. Ou seja, para ela, o estranho era um mundo sem essa tecnologia, né? E algo muito comum nessa aula de informática, que inclusive o professor era maravilhoso, aprendi muito, inclusive, sobre como dar aula também com ele. Na primeira aula, ele pedia para as pessoas apertarem todos os botões do computador. E aí as pessoas apertavam todos os botões e tal, enfim, né? Ligava, desligava, acontecia umas coisas. Aí ele falou, tá vendo? Não explodiu. Então agora a gente pode começar. E porque as pessoas tinham muito medo da máquina, né? E hoje em dia, a primeira coisa que a pessoa faz quando compra qualquer coisa, né? É já acessar e já sabe, tem uma relação muito próxima dessa relação, né? Então a relação com a máquina, ela não era uma relação tranquila. E as pessoas, eu acho que isso a gente vai sofrer daqui a pouco, né? A minha geração, a gente nunca tá no passo tecnológico. Então a sensação que todo o seu conhecimento acumulado ele é inútil é muito forte. Que eu acho que colabora com isso que o Rodrigo tá falando também, de você ter essa sensação de tudo. Imagina uma professora que deu aula a vida inteira, ela tem que aprender processamento de dados, que era como era chamado na época. É muito cruel, né? Ela tem que lançar as notas num sistema que ela não consegue nem ligar o negócio. Né? E eu tô falando de computadores muito difíceis de acessar, né? E só para fazer propaganda e fazer os jabazinhos, a gente teve um episódio muito bronco, Braulio Tavares, falando sobre Paulo Coelho, que, enfim, é muito importante pro Zeitgeist. Daí a gente falou bastante do Paulo Coelho, né? O cancelamento não veio, estamos aqui. Não e que também, a gente saiba, né? enfim, né? Não que chegou a nós. Espero que não continue chegando também. Que a gente teve um episódio muito legal sobre linguagem das máquinas, que vai falar muito sobre essas primeiras formas de conexão do modem e tudo mais. Não, o que eu ia aproveitar, senão eu esqueço também depois de falar aqui, que, bom, isso tudo que a gente está falando, a gente englobava numa palavra ali, né? Que caiu um pouco em desuso. Você usa essa palavra hoje, parece que muito obsoleto, que é a cybercultura. Uhum. Então a gente formou a cybercultura nesses anos 90. Então, claro, você vai puxar o histórico, você percebe que a gente já trabalhava com coisas parecidas com a internet, mas não de modo popular, décadas e décadas antes. Mas a cybercultura ela é uma coisa dos anos 90. Tem um outro pensador que ele publicou muito na década de 90, que é o Pierre Levy. O Pierre Levy ele se dedicou muito a entender aquilo que ele achou que seria algo longevo, que seria algo que iria avançar por 5, 6 décadas, que seria a cybercultura. Ele tem um livro chamado Cybercultura, tem um outro conjunto de textos que é o que é o virtual. E o Pierre Levy era um desses entusiastas, era uma pessoa que acreditava que, bom,
o nosso futuro agora ele vai ser glorioso, porque a gente conseguiu chegar a esse nível de tecnologia, as pessoas daqui para frente vão aprender a trocar informações, a gente vai escapar muito desse consumo privatizado de informações, as coisas agora elas vão ser muito mais públicas e as pessoas vão ser felizes nessa grande aldeia global. E não funcionou assim, né? Você tinha muito esse embate entre os otimistas da cybercultura e os pessimistas. Gente. Os pessimistas, as pessoas falam, não, olha aqui, a máquina, ela é esse horror, e a gente nunca vai sair desse horror da máquina, a gente não deve confiar nela. Não, acho que nenhum dos dois ganhou, no fim das contas, a gente continua nessa mesma discussão. Mas eu gosto muito de retornar aos textos do Pierre Levy para perceber essa sensação de que, poxa, a gente vai ter um futuro glorioso com a internet. Ao mesmo tempo, você vai, igual a Ana comentou, no cinema isso pode ser muito, muito ameaçador mesmo. Você falou do Matrix, tem um filme que foi lançado pouco antes do Matrix, 98, que é o Dark City, que não lembro o diretor agora, mas o Dark City é um cyberpunk noir com ETs. Então vou dar spoiler do filme de 98. Vocês vão lá, assiste, desculpa aí. Mas você tem esse investigador, essa pessoa que está investigando algum crime que aconteceu nessa cidade onde não tem sol, não tem luz, é sempre noite. É sempre noite. E na medida em que ele investiga, você percebe que tem alguma organização secreta ali por trás. Tem alguém controlando aquilo. E aos poucos você é levado a acreditar que eles estão controlando a realidade. E aquela cidade onde não tem sol, e aí vai o spoiler, aquela cidade é uma cidade construída por extraterrestres para poder estudar o ser humano numa espécie de Matrix. Eles constroem essa Matrix e eles vão poder estudar o ser humano, os seus sofrimentos, e você tem uma eterna repetição daquilo naquela cidade. Isso é muito parecido, assim, quando você pega um pouco da estética do Dark City e as propostas que estavam ali com o que vai aparecer no Matrix, só que muito mais desanimador. Muito mais, não tem um final positivo, você chega você tá perdido numa ilha no vácuo. Esse é o que te dava. E me lembra muito uma sensação que eu tinha ao frequentar as locadoras de videogame, que você ia não só para locar o videogame, o jogo, mas você ia para jogar ali nas locadoras, casas de fliperama, que às vezes a gente pegava os joguinhos ali para jogar lá durante 1 hora, 2 horas, e muitos daqueles jogos eles eram bem vazios, então os gráficos não eram muito bem trabalhados, e depois de 2 horas jogando aquilo, quando você desligava, era uma sensação de abandono e de vazio enorme, assim. Você pegava para jogar, vou jogar 007, e você tinha só parede cinza e verde, e você com aquela arminha na tela e você seguindo aquilo. Mas o jogo era extremamente vazio nesse sentido e desolador. Só que você formava uma pequena comunidade ali de jogadores, de pessoas que iam lá frequentar. Eu não tinha videogame em casa também, né? Mas eu adorava ir para essas casas de fliperama para gerenciar a aposta, porque eu sempre fui um péssimo jogador de videogame. Então eu, criancinha ali, eu ia para pré-adolescente, eu ia para as casas de fliperama para poder, vocês estão fazendo campeonato, precisa ter alguém aqui para organizar isso. Então, já que vocês vão fazer aposta, alguém tem que organizar e vou ser eu. E eu organizava os pequenos campeonatos de fliperama, sempre, claro, com 10% para a mesa nas apostas, porque, né, é um trabalho feito com todo carinho, a gente precisa receber alguma coisa. Sim. Só retomando um pouquinho a questão da NetArt, eu queria fazer um comentário sobre o fato de que muitas das interações que a gente, na minha opinião, né, que a gente via nas obras de NetArt antigamente e as poucas que sobreviveram esses anos todos aí online, essas interações elas são replicadas hoje em dia nas redes sociais de certa forma, só que dessa forma pasteurizada. Eu me lembrei muito de uma obra de NetArt que eu vi de uma argentina, cujo nome eu não vou lembrar agora, mas eu vou tentar trazer para a gente botar o link depois, na Bienal do Mercosul de 97, que foi a primeira Bienal que eu fui, eu estava, sei lá, na 2ª, 3ª série. Eu vi essa obra, ela era um computador, era uma tela de computador mostrando dentro de uma sala de exposição, sabe? E aí era um GIF e tinha uma gota caindo. Era isso, era um GIF de uma gota caindo. E aí a sala inteira tinha os speakers e aí tinha um barulho super irritante. Era um zumbido. E todo mundo passava reto naquilo. Tipo, não tinha sentido. E eu lembro que eu fiquei um tempão olhando para aquilo. Eu entrei, tipo, num estado meditativo, acho que pela primeira vez na vida, assistindo
né, interagindo com aquela obra, né? E hoje em dia os aplicativos de meditação se usam dessa mesma técnica para fazer com que as pessoas aprendam mindfulness, esse tipo de coisa. Eles colocam lá um vídeo em repetição, que você fica prestando atenção, e colocam um zumbido de white noise no fundo. Exatamente Que isso. lindo, Nessa. Acho que essa artista cumpriu um papel dela na vida. Cumpriu. Né? Falando ao coração de uma garota de... Qual que era a série? Segunda série, 97. É, então. Já cumpriu o papel na existência. Eu acho que esse é o nirvana do artista. Né? Falar nisso... E o dia que o Nirvana acabou, gente? Tá na minha lista de comentários dessa década, mas vamos lá, gente. Quem começa? Pô, assim, eu deixei até na pauta que eu fui uma criança grunge, porque meus irmãos, meu irmão do meio e meu irmão mais velho, eles eram rockistas também. Então eu fui uma criança grunge, cresci ali ouvindo Nirvana e Pearl Jam, e me impactou muito, assim, o final do Nirvana, a morte do Kurt Cobain me impactou muito. Essa pra mim foi uma das coisas marcantes ali do começo da década. E durante muito tempo eu ainda ouvi Nirvana com um certo aperto no coração, porque é até difícil dizer, mas o que o grunge encarnava de... Bom, parece que a gente não tem mais destino, mas a gente ainda consegue se revoltar, sabe? De você fazer barulho, aquela coisa de fazer barulho e de uma necessidade de transgressão, mas com um quê poético. Porque você pegava as letras do Nirvana e você encontrava alguma coisa ali além daquele punk rock que a gente já estava acostumado. Então você escapa daquela simplicidade do punk rock, parece ter alguma coisa a mais. Ouvir as músicas grunge me fazia sentir mais profundo. Fazia sentir uma pessoa mais complexa, com sentimentos que eles valiam a pena ser expressados, assim. E mesmo que hoje seja muito constrangedor para a geração de adolescentes atuais você falar de rock, todos esses movimentos de rock tinham muito disso para mim. Fazer com que a gente se sentisse um pouco mais relevante, fazer com que a gente se sentisse capaz de realizar alguma coisa e que o mundo à nossa volta não fosse só prático. Peraí, tem mais alguma razão para viver aqui, e a gente vai encontrar isso gritando e colocando distorção na guitarra. As canções do deserto do real do capitalismo tardio. A gente sabe que não vai ter mais nada, mas a gente tá aqui, né? A capa até tava vendo uma coisa que eu cito bastante até quando eu escrevo e tal, mas aquela capa do álbum do Nirvana, que tem um bebezinho nadando, né? É muito interessante porque tem a nota de $1, né? Mas tem um anzol junto também. E eu, nossa, me recordo muito bem quando Kurt Cobain morreu, porque eu lembro do jornal. É engraçado como também é outro tempo, né? De você pegar o jornal e aí você leva o jornal pro quarto. Eu lembro muito bem da estampa, assim. Eu lembro que acho que foi pelo Caderno 2 que eu li. E é engraçado também a mídia, como é que... Você não tem com quem compartilhar um pouco também, né? Talvez esse sentimento ainda pré-internet, ele tenha um pouco disso, né? Você não tem ali as pessoas para falar no Twitter e ficar aqueles hip no o Rest in Peace no Instagram, com aquele monte de coisa, e tem esse luto das pessoas que gostam daquela pessoa, né? Ele é muito vazio também. E eu acho que isso faz parte do zeitgeist dos anos 90, né? Essa sensação da década perdida, que as promessas que nos fizeram não vão chegar, essa crise horrorosa, né? E, enfim, econômica também vivenciada. E acho que isso, inclusive, nos forma até enquanto geração, né? Pensando aí um pouco no Thiago, em mim, assim, esse jeitão. Acho que a gente nunca deixa de ter um pouco essa melancolia enfim, do mundo cagado, né? Essa questão de morte, né, de banda, uma outra morte que me marcou nos anos 90 foi do Renato Russo, né? Em Nossa 96, Senhora! se eu não me engano, eu ouvia muita Legião Urbana na minha adolescência. Era a trilha sonora de toda ideação suicida adolescente, né, naquela época. Sim. Depois foi substituído pelo Los Hermanos, eu acho. Que é o nicho da próxima geração para esse tipo de música. E eu era muito ligado ao pop rock nacional, até ali meados dos anos 95, não sei, quando o Titãs gravou o acústico da MTV. Para mim aquilo ali foi o grande fim do pop rock nacional, de todas as bandas que eu gostava, e tudo começou a acabar. Mas eu ouvia muito, Titãs, Paralamas, Engenheiros, Kid de Abelha, Legião, os 2 primeiros discos do Pato Fu, né? E assim por diante. E na questão musical, eu ouvia bastante o acústico do Nirvana, né? Eu conheci muito por causa do acústico, mas eu ouvi um pouco de tudo. Muita música da nova era, né? New Age, Enya, Lorena McKennitt, né? Isso aí também estava dentro do pacote, né?
era Gnomo de Durepox, A Enya é Incenso, o Zeitgeist. Paulo Coelho, Enya, né? A Você Enya é compunha todo o muito personagem, né? Do tipo... Aquela saia indiana, que de indiana não tem muito. Aquelas camisetas indianas também, com aqueles silks daqueles elefantinhos e tal. Eu tenho até hoje umas regatas dessas, só não serve mais que eu tô um pouquinho gordo. Mas assim... eu ouvia muito essas coisas também, e anos 90 foi o auge do axé, né? Belo Horizonte era acho que era o lugar que mais consumia axé fora da Bahia. É o Tchan. Né? Então sempre tinha show dessas bandas em Belo Horizonte, eu ia muito, né? Eu tenho uma irmã mais velha, então a gente ia muito junto, a gente cresceu em prédio, que era conjunto de prédios. Então a gente tinha em show uma turma assim, de 15, 20 adolescentes. Ai, que delícia. Né? Então a gente tinha essa segurança aí dos números, né? E os shows eram num parque exposição, que era perto do nosso bairro. Então a gente conseguia aproveitar um pouco disso tudo. E eu ouvia também muita música clássica, ouvia rádio, mas enfim. Quando falou dessa questão de música, né? E foi uma coisa que vocês comentaram hoje, que é a questão da gente começar a ter controle sobre o que a gente consome, eu acho que, resumindo um pouco o que eu penso que seria o Zeitgeist dos anos 90, seria exatamente essa transição, né? Que a gente parte do mundo que é TV aberta, VHS, rádio, fita cassete, vinil, revista, jornal, para CD, TV fechada, DVD, MP3 e internet. Né? Então a gente começa a ter a possibilidade de escolher uma única faixa do CD para ouvir. Que era uma coisa que o vinil a gente deixava rodar, aí tinha marcação, você podia escolher aquela música, mas você tinha que ficar indo lá toda hora mudar. Fita cassete já não tinha como. Né? Você podia fazer uma mixtape, mas você não podia pular para a terceira música. Né? E hoje eu já vejo gente reclamando no Twitter do tipo, porque as pessoas têm que aprender a ouvir um álbum inteiro de cabo a rabo, porque o artista faz dessa forma. Né? E é uma coisa que cassete é o rolo de pergaminho da música, né? É o rolo de pergaminho da música, exatamente, do tipo... Mas é daquele pergaminho grego, né? Que não tem espaço das palavras, né? Então você não sabe nem quando começa e quando termina uma música ou a outra, né? Você tem zero marcação. Então, assim, eu acho que foi muito essa transição até culminar hoje no streaming. E eu acho que isso foi uma coisa que possibilitou que a gente criasse as nossas bolhas. Porque a gente controla esse conteúdo. Então hoje se uma pessoa falar assim, eu vi tal coisa. Eu não vi, porque a gente não vive, a gente não consome a mesma coisa, a gente não tem a TV aberta. Isso. Né? A gente não tem a narrativa única mais. Pode ser que a gente nem assine o mesmo serviço de streaming. Né? E eu já peguei, por exemplo, que eu assinava só o Netflix. Eu falo, quero recomendação de filme, que tenha no Netflix. Se não tiver, eu não vou ver, simplesmente. Né? Então eu acho que os anos 90 para mim é muito isso. E uma coisa que o Rodrigo falou da questão de máquina-aparelho, né, do computador, é quando a gente teve a percepção realmente do espírito da máquina. Porque o software é o espírito da máquina. Só que o software ele é um componente imaterial. Então eu acho que aí é o X da questão do esotérico do computador. Porque ele não tem componentes ali que não são mecânicos. Né, que não são matéria. Se não é matéria, o que é? Bom, você tocou no que é o X da questão do Wilhelm Flusser, que eu comentei agora há pouco. O Wilhelm Flusser ele vai usar o termo zero-dimensional. Ele constrói uma estrutura de história da cultura que vai do bidimensional, passa pelo tridimensional e volta para o zero-dimensional. E que para ele a cultura digital ela seria o reflexo do zero-dimensional. E no zero-dimensional você tem um problema. Que em todos os outros momentos da cultura, você consegue perceber muito bem quem publica, quem torna público e quem privatiza, quem torna privado. Então, quando você está com a televisão, você sabe que a emissora torna público e você torna privado ao ligar a televisão e ao escolher o canal com os botões. Você privatizou aquilo, tornou privado. Agora, quando você chega na cybercultura, isso não funciona mais da mesma maneira, porque você vai sempre ficar na dúvida, quem é que está privatizando isso, porque todo mundo vai ali e torna público. A maneira como a gente consome as coisas é tornar público, que você está lá na Netflix acessando, achando que você está privatizando aquele conteúdo porque está tornando privado para você, mas os seus dados estão indo em outra direção, estão sendo privatizados em outra direção. Você constrói as suas playlists no Spotify que outras pessoas podem escutar. E isso ainda no final dos anos 90 e depois um pouco mais, isso parece algo muito libertador. Nossa, eu vou poder tornar públicas as minhas coisas, para que qualquer pessoa possa torná-las privadas onde ela estiver.
e a gente não, de imediato, talvez tivesse a inocência ali de imaginar que não ia ter grandes corporações que iam se enfiar no meio disso e iam pegar essa zero dimensionalidade e encontrar alguma artimanha para poder brincar com a nossa cara, né? Que foi o que aconteceu no fim das contas. Que aí hoje as pessoas, dá para dizer que as pessoas não acessam mais a internet. Porque as pessoas acessam plataformas específicas. Você acessa o aplicativo do Facebook, Sim. você acessa o aplicativo do WhatsApp, o aplicativo do Twitter. Mas isso não é a internet. Essa confusão, ela não sequer teve tempo para se desfazer essa confusão na cabeça das pessoas, e a gente pulou da era internet para a era pós-internet. Para mim, isso representa muito do final dos anos 90, assim. Ali dava pra gente perceber, vai dar muito ruim. E eu acho que a gente não percebeu. Não, a gente tava sonhando muito nos anos 90 ainda, né? Não tinha como. A gente tava acessando Terra pra ler horóscopo. Sei lá. Era a única pista que tinha, né? Gente, eu acho que a gente tem aí uns tópicos pra levantar como zeitgeist da época, né? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram acrescentar por último? Ou a gente pode chamar isso de um episódio? Não? Vamos puxar, então. Cara, Sim. não, coisas pra acrescentar nisso aqui é porque, assim, a gente comentou antes aqui, gente, não dá pra trabalhar com tudo, né? Não dá pra gente comentar tudo que foi os anos 90 como foi com as outras décadas. Então vai ficar faltando muita coisa. Eu até queria colocar nisso de que a gente, durante os anos 90, a gente, que são os nossos anos 60 hoje, a gente tinha esse grande histórico para poder utilizar no campo da arte e da cultura, que é uma coisa que em outras décadas talvez a gente não tivesse um acesso tão facilitado. Então você pegava para você pesquisar, para você produzir com referências nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, para você reaver aquelas referências, era algo muito complicado. Tem a ver com isso que o Thiago estava comentando, que é, bom, se eu quisesse fazer ali, guardar para mim as músicas no cassete, eu ia tocar na rádio e eu ia dar o REC para poder fazer o meu compilado no cassete. E músicos faziam isso, e você ia adquirindo LPs, e você ia adquirindo CDs, e você fazia. Mas a partir dos anos 90, para o cenário da arte, produzir com referência é muito mais facilitado. Tá ali, você digitalizou aquilo tudo, você começa a resgatar os anos 60 e os anos 70 principalmente. Para mim, uma coisa muito sintomática para o campo das artes disso é, em 91, 92, você tem duas grandes retrospectivas do Elliott Sica e da Lygia Clark, que são os grandes nomes da arte brasileira contemporânea dos anos 60 e dos anos 70, e que muita gente desconhecia. Agora, por conta de ser possível nos anos 90 você digitalizar aquilo tudo, fazer transmissão em tempo real, você resgata esses arquivos. Muito do que a gente passa a produzir a partir dos anos 90 tem relação com arte de arquivo. Você conseguir resgatar, vou trabalhar com vídeo, você vai trabalhar com cinema de arquivo, vou trabalhar com arte, você vai fazer referência a trabalhos de outros, você vai se apropriar. A gente passa a lidar muito com essas referências. Dá para perceber isso na música, que a gente começa a fazer essas referências. Samplear se torna uma coisa muito comum. Década de 90 é a década do sampler, assim. Popularização do sampler já tinha nos anos 80, mas você populariza isso muito nos anos 90 para a música. E vou deixar como uma missão para quem está nos ouvindo aí, se você quiser. Talvez o maior sucesso da música popular dos anos 90 brasileira, e que nunca deve ser esquecido, nunca deve ser menosprezado, que é o Tchan. Você vai ouvir aquele toquezinho, pananana, pam, pananana, pam, e a missão para vocês é descobrir de qual música dos Novos Baianos isso foi sampleado. Nossa. Aí você vem, então, no próximo episódio. Olha o desafio. Próximo episódio, anos 2000, vamos responder o Rodrigo. Aê! Então temos o episódio. Então eu vou pedir pro Thiago ler de novo a nossa citação do dia pra gente poder adivinhar quem foi. Thiago, por favor. Ok. Como odeio esse lugar. Ou melhor, eu o amo. É meu lar. Esta é minha gente, mas eu o odeio. Parece uma ilha cercada por tubarões. Só que eles não perturbam você a menos que entre na água. Mas os tubarões terrestres de nossa ilha estão entrando. É só uma questão de quanto tempo demorarão para sentir fome o suficiente. Ana, você pode ler as alternativas, por favor? De quem é esta frase? Ellen Field, britânica, autora da série Bridget Jones. Jane Austen, autora de Orgulho e Preconceito. Octavia Butler, autora de Kindred, Laços de Sangue. Ou Clarice Lispector, autora de A Hora da Estrela. Tan, tan, tan.
que vocês E apostam aí, gente, o que vocês acham? Nossa, super em dúvida. Meu Deus. Nossa, eu Nossa, já li também. Bridget Jones, eu amei. Pra mim foi a minha versão feminina. Bridget Jones sou eu, mulher britânica, é a minha versão. Então eu vou chutar ela porque isso com certeza é uma coisa que ela falaria numa daquelas reuniões de família, que ela fica fumando escondido. Isso Tava na minha, certeza. na minha cabeça aqui também, eu acredito que é. Eu vou na Bridget Jones. Gente, eu conheço relativamente bem os 4 e não sei de onde é. Eu vou de Bridget Jones porque é o que faz mais tempo que eu li, mas não sei, gente. Mas você não imagina ela fumando escondido numa festa de família e olhando o povo de longe pensando isso? Ai, gente. Olha só, eu vou errar de propósito aqui, porque, bom, depois de ouvir todos os episódios, eu tenho que chegar aqui e votar em Clarice Lispector. Aê! Então eu vou votar em Clarice Lispector. Clarice maravilhosa, Clarice E eu vou maravilhosa. dizer que eu consigo imaginar a Clarice fumando um cigarro escondido numa festa de família comentando isso também. Acho que sim. Com aquela Perfeita, voz perfeita. dela, assim, né? Total, Clarissa. Mas não é, gente. Ninguém acertou. Quem É escreveu Kindred. isso? Não, sim, foi a Tava Butler, mas foi na Parábola do Semeador. É que eu achava que tava no Kindred. Poxa, entendi. Eu vim aqui Mas eu não pra ia acertar. confundir, não pra explicar. Muito bom, parabéns. Difícil, desafio. Espero que algum ouvinte aí, alguma ouvinte tenha acertado. Esse livro é dos anos 90, né? Foi lançado, eu não vou lembrar qual dos anos na década de 90, mas ele é dos anos 90, então achei legal trazer um pouco de Octavia Butler pra gente lembrar que ela estava publicando na década de 90, apesar de que ela vai ser bastante lida na década seguinte, né? É de 93, tô vendo aqui no Google. Aí, ó, todo mundo era girino nessa época. Bom, então, gente, agora chegou a hora do nosso fogaréu, que é quando a gente conta algo que a gente escolheu para se ver livre, queimar, e também algo para indicar, para aquecer nossos corações, fazemos nossos jabás e mandamos nossos beijos. Então, vou começar comigo para fazer exemplo aí pro convidado hoje. Acho que a gente pode ir à mesa toda, depois vai o Rodrigo, de repente, não sei. Bom, para queimar, eu não vou queimar nada hoje, porque eu quero indicar 3 coisas para aquecer. Então, eu tô queimando o meu queimar para poder aquecer mais. O primeiro que eu queria indicar é o primeiro livro de chick lit da Ellen Fielding, que é essa autora da Bridget Jones. Se chama Por uma Causa Nobre. É um dos livros que eu mais li na minha vida, ou seja, eu já li ele várias vezes. Ele conta a história de uma mulher que tem várias escolhas horríveis, amorosas, lá no Reino Unido. Ela tem 25 anos e aí ela fica muito triste porque ela não consegue encontrar um marido, tipo um amor para ela, e ela decide trabalhar como voluntária em campos de refugiados na África, em vários países na África. Então, e é livremente inspirado em experiências da própria autora, porque ela trabalhou com isso durante a década de 80. Então, ela faz, tipo, muitas sátiras do que acontece nesses acampamentos com europeus, com americanos que vão lá para fazer esse trabalho aí de voluntários. É bem interessante esse livro. E também queria indicar a série da Netflix chamada This is Pop. Não sei como é que tá em português, não sei se eles traduziram, mas é uma série que vai contar pra gente no primeiro episódio a origem das boy bands e vai mostrar pra gente uma banda. Toda a origem da estética boy band vem de uma banda que estourou dentro da galera que ouvia R&B nos anos 80, no final dos anos 80 e tal. Então vai mostrar lá como que aconteceu um whitewashing dessa estética das boy bands. E a terceira indicação que eu tenho aqui é o Twin Peaks, do David Lynch, que é uma série que depois tem filme, depois tem série de novo 25 anos depois. Eu adoro, então fica aí a dica. Acho que a gente podia até gravar um episódio sobre Twin Peaks, fica aí a ideia. O meu jabá vai para minha nova newsletter, já que a gente citou newsletters aí. Eu lancei uma nova essa semana, que na verdade estava para ser lançada desde janeiro, né? Mas a vida aconteceu no meio. Então já estou lançando um texto a cada 2 semanas, chama Segredos em Órbita. Você acessa pelo site substack.com/Vanessa Guedes. E eu queria mandar um abraço para um autor que estreou na Escambonáutica, a revista, o Rodrigo Hipólito. Vocês já ouviram falar? Aê! Muito bom. Que lindo. Ana. Eu queria, na realidade, não queria
exatamente queimar algo, mas eu queria trazer uma trilha sonora se você precisar queimar algo, ouvinte. Então, se você precisar queimar algo e quiser estar embalado de som dos anos 90, colocar Rage Against the Machine. É um som que vai aparecer no Matrix várias vezes, vai aparecer no Godzilla. Ele tem som de gente queimando coisa, né? Que é bem no zeitgeist daquela época. A gente fica lá revoltado e frustrado sem nenhuma consequência prática, porque o mundo todo tá acabando, né? Então eu recomendaria essa trilha sonora se você precisar de queimar algo. Para aquecer, queria recomendar a leitura de Piratas do Tietê, que são tirinhas, enfim, tem livro agora, né? Feito pela Laerte e me marcou muito nessa idade. É muito engraçado, Piratas do Tietê, né? Acho que tem umas coisas que ficam um pouco datadas, né? Mas acho que ele não perdeu o encanto, que eu voltei a ler uns dias agora, umas tirinhas que agora tá relançado, né? E é muito engraçado. De jabá, não vou fazer jabá nenhum, estou contemplada, leiam a newsletter da Vanessa, eu acho que eu posso recomendar para ler o Rodrigo Hipólito, estou muito feliz com as recomendações. E eu queria mandar um abraço para nosso amigo Diego Casais, que esteve conosco no nosso primeiro episódio sobre carnaval, porque sempre que falam de axé, eu lembro do Diego, porque o Diego é a pessoa que ouve axé assim, na base, né, todos os dias, sempre, assim, então não tem como falar. Exatamente. Então, Diego Casais, se você chegou até aqui, fique aí, se sinta muito abraçado. Bom, o que eu queria queimar, né, já que a gente falou de vários gostos dos anos 90, que muitas vezes são criticados, é o conceito de guilty pleasure, né? Eu gosto, mas tenho vergonha. Não tenho vergonha, gente. Pode gostar de El-chan, pode dançar axé, pode gostar de novela, né? Verdade, pode curtir um fã, favor, pode isso. ler Paulo Coelho. Gente, pelo amor, né? Do tipo, já tem tantas coisas questionáveis e realmente condenáveis no mundo, né? Então vamos nos permitir curtir essas coisas e não ficar julgando tanto assim o gosto do coleguinha, né? Inclusive se definir pelo que gosta, não pelo que não gosta, né? Muitas vezes você tá ali paquerando a pessoa, que tipo de música você curte? A pessoa fala, eu ouço tudo, menos XYZ. Fala, tá, eu não perguntei o que você não ouve, né? Eu perguntei o que você ouve, né? Então, pra gente tentar se pautar mais pelo que é e não pelo que não é. E seguindo essa tendência para aquecer, né? As telenovelas como símbolo da nossa cultura brasileira e latino-americana, né? Eu acho que tem uma carga aí, tipo assim, nem todo mundo é obrigado a assistir a gostar também, porque eu também né, sou totalmente a favor da liberdade, mas não tem como a gente negar a importância dela, né, na nossa cultura. É um produto de exportação, né? Eu acho que é um contato que a maior parte da população tem com narrativas ficcionais. E por causa disso tudo, eu acho bastante importante, eu acho bastante legal. E tem novelas hoje aí que estão disponíveis no serviço de streaming, né? Novelas antigas, novelas clássicas. E para quem tem curiosidade aí de alguma dessas novelas que a gente comentou, pode buscar na internet que pode ser que encontre algumas para poder assistir. Jabá, meu site, né? tamblagemcoh.com.br, a lista das minhas publicações está lá. Né, reforçar o jabá da Nessa, já assinei, já recebi a primeira edição da newsletter da Nessa. É uma newsletter bem promissora, gostoso também, porque a gente tem a newsletter ali que a gente controla o ritmo que a gente consome, né? Então você pode até guardar ela para um horário especial, né? Que é como se fosse um papo ali, né? Que a gente bate e é um jabá quentinho, né? Vou colocar dessa forma. E abraço, gente, para todo mundo que é guilty pleasure aí, que curte. Para todos os noveleiros, fãs de Paulo Coelho, dançarinos de axé, dançarinos de El-chan, quem curtia uma banheira do Gugu, Chaves, uma coisa assim. Todo mundo que é cringe. Que tem, como é que chama? Duende de Durepox. Todo mundo que tem um duende de Durepox, pros loucos dos signos, do tipo... Né, vamos curtir isso, vamos se divertir. Fãs de Paulo Coelho, certeza. Né? Basicamente isso. Agora, Rodrigo, a gente já mostrou como é que é a dinâmica. É a sua vez. Nossa, cara, assim, primeiro não, queimar, né? Tem que queimar alguma coisa. Eu quero queimar a precarização do trabalho. Porque a gente falou dessa década de
de crescimento do neoliberalismo e a gente está precarizando o trabalho desde então. Então eu quero queimar a precarização do trabalho, não viver para trabalhar. Isso para mim hoje é dos debates mais importantes. Tá queimado. Para aquecer... Para aquecer tem tanta coisa, gente. Vou repetir isso aqui, que a gente não dá conta de tudo dessa década. Mas já que é para aquecer, a gente não falou de anime. E eu quero que as pessoas vão lá assistir o anime de Ghost in the Shell. A gente falou de Matrix, falou de Dark City e não falamos de anime, Excelente. mas fica aqui no final para assistirem Ghost in the Shell de 1995. Para quem não assistiu, vai se surpreender com a qualidade visual daquele filme, assim. É realmente impressionante até hoje. E ainda em ficção científica, e já que o Thiago falou de axé, primeiro que Guilty Pleasure talvez seja o zeitgeist desses anos 90, assim. Porque aquilo permeou tudo que a gente achava que não poderia fazer, que depois a gente descobre que a gente pode. Então fica a recomendação para escutarem algo que vai tocar eternamente em todos os verões e que explodiu ali nos anos 90 também, que é uma música de ficção científica, que é Pequena Eva. Vamos ouvir Pequena Eva. E que assim, ainda é uma música bem esperançosa. A gente tá indo pro infinito e a gente vai solucionar de alguma maneira. Acho que essas são as coisas que eu vou colocar na fogueira para aquecer. Tem alguns jabás, a Vanessa já indicou um deles. Fiquei muito feliz com esse conto que saiu na Escambanáutica, que é o Segue o Fiquei muito feliz Baile. de ler, é muito bom, gente, leiam. Obrigado, assim, que é uma espécie de solarpunk, hope punk ali. Fiquei muito feliz com essa publicação. Recentemente saiu uma fantasia minha na revista Avessa, que é O Coice, uma fantasia passada aqui no Espírito Santo. Então fica essa indicação de jabazinho também para quem quiser acessar lá. Leitura gratuita, revistas de acesso gratuito, que é o tópico do podcast qual eu faço parte junto com a Ana também, que é o Pindorama Um lá da abraço Rede aí Leitor pra bancada Cabuloso. do Pindorama que adoro. Vamos lá, gente. A segunda temporada tá uma maravilha. Então acessem, escutem o Pindorama. Abraço pra todo mundo lá. Sou fã. No começo do século, a Vanessa indicou Não Pode Tocar aqui. Então fica também o lembrete para as pessoas irem lá escutar meu podcast nativo, que é de teoria, história, crítica de arte e temas afins. Vai escutar o Não Pode Tocar. Tô também no Midcast Política, comentando esse agradabilíssimo cenário da política nacional, toda semana. E quero que as pessoas acessem notamanuscrita.com, que é o site em que eu posto alguns textos de processo e resenhas lá. E estou numa fase muito vou pegar essas vergonhas de coisas que eu escrevi e pensei em outros momentos e retrabalhá-las e colocá-las como texto de processo para a escrita de hoje. Tá sendo uma fase muito legal nesse sentido. Essas são, acho que, os meus jabás e indicações aí para esse finalzinho. Muito obrigada por fazer parte do episódio dos anos 90. A gente estava aqui guardando um episódio especial para te chamar. A gente estava querendo te chamar faz tempo. E, querido ouvinte, esse foi o Incêndio na Escrivaninha. Se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram. Assine a nossa newsletter, fica em tinyletter.com/incêndio na escrivaninha. O canal do Telegram e todos os nossos outros links ficam na árvore de links, como diz o Thiago, né, que é o link tree.com/ é isso? Não, né? linktr.ee/incêndio na escrivaninha. Muito obrigada. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai dar continuidade às décadas e vamos falar finalmente sobre os anos 2000. Vamos chegar ao século 21. Então, vejo vocês lá. E por hoje é só. Cruze, cruze, cruze. Tchau! Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Thiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.